Graça e paz vos seja multiplicado no pleno conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor. Realmente, como o pastor Arno trouxe, é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos e ter feito essa viagem, né? Israel é conhecido como o quinto evangelho. O quinto evangelho. Israel, cada canto que você passa, ele está pregando, né? Embora o judeu ainda não conheça a Jesus como Senhor e Salvador, como o Filho de Deus, como o Messias, mas nós já temos muitos judeus convertidos, judeus messiânicos, e tivemos a oportunidade de visitar o museu Amigos de Sião, né, que é Sião, e lá nós tivemos o privilégio, né, de conhecer um pouquinho também de toda uma história, todo um contexto, mas uma coisa nos chamou a atenção e nos fez relembrar aqui quando a Nádia falou da comunhão. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce a cabeça, a barba de Arão e desce as orlas de seus vestidos. É como o orvalho de Hermon que desce o monte Sião, que ali Deus ordena a bênção e a vida para. Recitamos esse salmo na base do monte Hermon, né? E lá nós lembramos dos irmãos, nós lembramos da igreja como um todo, e tivemos a oportunidade de meditar nesse salmo, né, através da palavra do pastor Jonas, que estava lá conosco, o pastor Franklin, e ver a grandeza daquele monte, né? É de onde nasce são 4 nascentes do Rio Jordão, e é do degelo daquela água que vem do monte e gera toda aquela água, e parece uma cachoeira, o som de uma cachoeira de grandes trovões, mas é a água que está descendo da geleira, né? E aquilo ali é uma coisa muito marcante mesmo. Além de outras coisas que nós vamos conversar ao longo desse ano, sempre que tivermos a oportunidade, vamos trazer um pouquinho daquilo. Quanto à terra que Deus pisou, foi ali a terra que Deus pisou. E nós tivemos o privilégio também de chegar nas escadarias, ruínas das escadarias do templo, ou seja, da entrada do local que ia para o templo. Ou seja, o lugar por onde Jesus pisou. Claro que já não tem 100% do que é por causa das destruições, de terem sido soterrados muitos locais, mas o pessoal disse assim, provavelmente foi nesse trecho aqui que Jesus entrou nesse local, para entrar naquela porta, que os muçulmanos selaram aquela porta, porque segundo a profecia é por ali que o Messias vai entrar, e eles acham que selando a porta, Jesus não terá como entrar. Então, o quinto evangelho. E nós vamos falar hoje, meditar hoje, dentro de um dos evangelhos, o capítulo 28. Na realidade, o que eu vou utilizar na pregação são os últimos versículos, porém, nós vamos ler todo o texto do capítulo 28. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo, que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu, como havia dito, vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente, dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Ora, eu vos tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, o abraçaram, os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide, dizei a meus irmãos, que se dirijam para a Galiléia, e lá me verão.
E quando iam, alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes toda a coisa que havia acontecido. Reunindo-se eles com os anciãos, deliberaram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando: dizei que vieram de noite os seus discípulos e, enquanto dormis, o furtaram. Caso isso chegue aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. O versículo que nós vamos trabalhar, os versículos, é justamente esses últimos, que diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa aplicar sua palavra ao nosso coração para a honra e glória do seu nome. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, os 4 evangelhos retratam essa mesma situação de forma um pouco diferente. Marcos, ele vai dizer: vá e pregue o evangelho de arrependimento. Lucas vai retratar a situação, trabalhando um pouco mais em outro contexto, e João também vai falar. Mas o que nós queremos trazer aqui, na meditação desse capítulo, dessa situação, primeiro é que, se nós formos pegar todo esse capítulo, nós poderíamos ler esse capítulo durante o ano todo, a cada domingo, pregando com contextos e mensagens diferentes. Só para ter uma ideia. O que é que significa 2 mulheres logo no primeiro versículo? 2 mulheres, por que não foram 3? Se para os judeus, para que palavra de mulher valesse alguma coisa, precisavam de 3. Só tinham 2. 2 Marias, não foram 3. Esse texto está falando assim. Primeiro porque Jesus traz dignidade à mulher. Aquelas que dizem assim: a Bíblia é machista, cai por terra, porque Jesus conversava com mulher, Jesus dava atenção, Jesus fala a sua mensagem, vai e diga aos meus discípulos, 2 mulheres. Então, paradigmas são quebrados, mas não é o objeto da nossa pregação hoje. Só para ter ideia de que muitas coisas nós poderíamos trabalhar nesse texto, mas o que queremos trabalhar nesse texto é, principalmente, esses últimos versículos, onde Jesus já estava ressurreto. Ele já havia padecido, morrido, mas agora ali estava aquele Jesus ressurreto. E por que isso é importante? Porque nós temos 2 histórias. A história de que os guardas pegaram aquele corpo e levaram, e isso se espalhou entre os judeus, fruto de suborno, e até hoje o judeu duvida que Jesus realmente tenha ressuscitado dentre os mortos. Porque se eles admitissem que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele vai dizer, então, esse é o Filho de Deus. Então o judeu, ele ainda não acredita. Essa história foi espalhada em cima disso aí. E a segunda história é a história que é contada pelos discípulos, pelas mulheres, e que está na Bíblia, que é o que faz com que nós venhamos a ter toda a nossa fé pautada nisso aí. Paulo vai dizer, se nós não acreditarmos na ressurreição, é em vão. Então, ou você acredita, ou você não acredita. E isso ganha uma importância muito grande nos dias de hoje, porque tem surgido uma doutrina progressista, que começa a questionar várias coisas da palavra de Deus. Coisas que também não fazem parte dessa pregação de agora, dessa ministração de agora, mas coisas de causar arrepio no mais íntimo da nossa alma, e que faz com certeza da gente dizer, não, nós não podemos chamar esse pessoal de irmão, mesmo que tenha o título de
cristão, até insinuar possível homossexualidade na pessoa de Jesus Cristo. Mas isso é assunto para outros temas que nós vamos trabalhar. Então, nós temos duas histórias aqui. Mas a história principal que nós vamos ter é essa. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Duas mulheres testemunharam. Depois os discípulos. Teve um que duvidou. E aquele que duvidou, ele mandou que colocasse o dedo nas suas chagas. E esse daí é a primeira adoração a Jesus Cristo, num sentido assim, né, de um ato de fé que vai ser consumado por aqueles que, não vendo, creram, que somos nós. Nós não vimos nada disso, mas nós cremos. Nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas o importante que eu quero que vocês tenham na mente, na cabeça, é que aqueles discípulos que estão ali, eles estão agora diante de uma situação aonde pouco tempo atrás, poucos dias antes, eles tinham fugido. Eles estavam angustiados, eles estavam desesperados, porque o Senhor deles tinha sido crucificado, morto. João ficou ao pé da cruz com Maria, mas todos os outros sumiram, evadiram-se. Teve até aquele que negou. E agora Jesus está ali diante deles. O texto depois lá também, João vai falar da forma como Jesus se reconcilia com Pedro, como ele traz o ato generoso a Pedro na questão do amor para apacentar suas ovelhas. Mas aqui, naquele instante ali agora, nós temos algo crucial. Ele vai dizer, vai e faça discípulos de todas as nações. Não tem acepção de pessoas. Vá, você vai pregar até os confins da terra. Qualquer lugar que possa ir, vá. Quando Paulo quis sair para a Espanha, ele estava querendo ir aos confins da terra do lugar que ele podia ir. Né? E dali o evangelho seria expandido. Então, o pensamento é, até onde eu vou, para onde eu vou e por que eu vou? Eu vou porque o Senhor disse que nós temos que levar essa mensagem. Nós temos que pregar. Mas essa mensagem que nós temos que levar, não é a mensagem de alguém, como eu, como Arno, como qualquer um de vocês, que diz assim, ó, vá lá e faça isso. É a mensagem de alguém que antes disse assim, eis que todo o poder no céu e na terra me foi dado. Então, é a mensagem de alguém que tem todo o poder e toda a autoridade. Nós vimos ele morrendo na cruz. Mas agora ele está vivo. E ele disse assim, olha, todo o poder me foi dado. Vá e faça. Sou eu que estou mandando. E aí, queremos trazer algumas lições desse enviar. Por que há uma necessidade de ir pregar o evangelho? Por que que existe uma necessidade de falar, de proclamar o evangelho? Mateus vai dizer, faça discípulos. Marcos vai dizer, pregue o evangelho. Evangelho de arrependimento. E aquele que crê, esse será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, fazer discípulo, primeiro, é pregar o evangelho. Porque o discípulo que está sendo feito não é meu, é dele. E para que você possa chegar a ele, primeiro tem uma condição que é arrependimento. Aqueles que se arrependerem. Arrependerem de quê? Dos seus pecados. Arrependerem de uma ofensa que foi feita contra um Deus. E aí vem um primeiro conceito que eu queria aqui trabalhar com vocês aqui, que está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade, Deus está falando aí com a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É muito importante que quando nós formos ler qualquer texto, que você pegue uma versão, outra versão e procure comparar o texto. Tem algumas versões que vão dizer assim, porém inimizade entre a sua semente e a semente da mulher. Embora possa parecer a mesma coisa,
Mas essa versão, tanto a ARA como a NVI, elas trazem algo mais acurado, porque é tradução de textos de 3.500 anos. Palavras que têm, muitas vezes, um sentido ou outro sentido. Uma coisa é inimizade entre a semente tua e a semente dele. A outra coisa é entre a tua descendência e o descendente da mulher. Descendência somos todos nós. Todos nós somos descendência do erro, do pecado, da falha. Mas o descendente da mulher é Cristo, é um só. A inimizade que existe, às vezes a gente pensa, as inimizades são os filhos do diabo. Todos nós éramos, por natureza, filhos dele. Isso pode chocar, né? Mas todos nós éramos, por natureza, filhos da ira. E estávamos vivendo para satisfazer a concupiscência, o desejo da nossa carne e da nossa mente. Mais adiante a gente vai ver outro texto. Mas, a princípio, o que está sendo dito aqui, a serpente, é: olha, isso aconteceu, foi feito, Deus é soberano, está no controle de tudo. Mas uma coisa eu vou te dizer. A partir de agora, existe uma inimizade entre Deus e entre a raça humana. E aí nós precisamos ter consciência de uma coisa. Antes da nossa conversão, quem era o nosso maior inimigo? Quem era o nosso maior inimigo antes da nossa conversão? Era o diabo ou era Deus? Deus era o nosso maior inimigo. Parou para pensar nisso? Antes da nossa conversão, Deus era o nosso maior inimigo. Ele está virado. Nós vamos ver isso em Efésios. Ele está virado conosco. O diabo estava tranquilo, porque todos nós somos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Depois da nossa conversão, quem é o nosso maior aliado? Deus. Em Cristo Jesus, se torna o nosso maior aliado. E nada pode nos atingir, nada pode nos desviar desse propósito, desse caminho, porque estamos em Cristo Jesus, selados no Espírito Santo de Deus. Isso faz toda a diferença. Então, imagine a situação daquele casal, naquele momento, quando está diante de Deus, e Deus está proferindo a sentença para o homem, Deus está proferindo a sentença para a mulher, Deus agora está proferindo a sentença para Satanás, personificado na serpente, e ele diz assim: olha, você vai morder o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. A imagem de uma cobra com a boca aberta, alguém pisando, e a cobra mordendo, e ele esmagando. Na outra oportunidade, nós vamos ver da tentação do deserto até a cruz. O fato que se repete. O fato que se repete nesse processo de tentação. Então, Jesus está dizendo aos discípulos ali: vá e pregue. Por que existe a necessidade de pregar o Evangelho? Primeiro, porque aconteceu esse fato histórico. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aonde nós estamos vendo ali que houve uma ofensa. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre essa ofensa aqui, do ponto de vista da eternidade. Se eu cometo uma ofensa ao meu amigo Fernando, meu irmão em Cristo Fernando, nós somos limitados, nós somos finitos, não é verdade? Se eu lhe peço perdão e você me perdoa, aquilo ali, houve um perdão de algo que, se ele não perdoar um dia vai morrer, eu também vou morrer, e aquilo ali pode, não, acabou ali, pronto, nós somos finitos. Mas e um pecado contra um ser que é infinito? Existe possibilidade de alguém que é finito pedir perdão por um erro que cometeu contra alguém que é infinito? Porque Deus é infinito. Daí, nós entendermos que por Deus ser infinito,
por mais que nós viéssemos como seres finitos, pedir perdão pelo nosso erro, pelo nosso pecado, pela nossa falha, nós teríamos ofendido ao ser infinito. Daí a necessidade de Jesus, o próprio Deus, padecer no nosso lugar, como carne. Porque se ele viesse só como Deus, não era carne. Se ele viesse só como carne, não era Deus. Seria igual a um de nós. Então é um dos mistérios também que tem que ser trabalhado. O Deus que é 100% Deus e é 100% homem também. O mistério da encarnação. Mas ali está aquele homem agora, Jesus, ressurreto, olhando agora para os seus discípulos e dizendo, vocês têm que ir, fazer discípulos através da pregação do Evangelho. Porque aconteceu aquele pecado. E eu vim para desfazer aquele pecado. Eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida em abundância. Eu vim para que vocês possam agora ter alegria. Porque não existe mais a inimizade de Deus contra vocês. Vocês agora são adotados em mim ao Pai. Eu sou a primícia. Mas vocês agora são adotados. Veio para o que era o seu, mas o Senhor nos conheceu. Mas todos aqueles que o quiseram, ou o aceitaram, ou o vieram, esses foram feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceu da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João capítulo 1, versículo 8, 12, 13. Então, percebe a dinâmica disso aí, a grandeza disso aí? O poder, aquele homem que diz, eis que todo poder no céu e na terra me foi dado. E agora vá e pregue o Evangelho. E aí vem uma questão que nós precisamos entender também, que está lá em Romanos capítulo 3, versículo 10 e versículo 23. Que fala da nossa condição diante de Deus. E o texto vai dizer assim, como está escrito, não há nenhum justo. Nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus, os versículos seguintes. Não há quem queira fazer alguma coisa. Então, por melhor que seja a intenção de cada um de vocês, antes de conhecer a Cristo, os nossos atos não tinham como agradar a esse Deus. Satisfazer o desejo desse Deus. Satisfazer a justiça desse Deus. Porque o nosso pecado, ele tem uma dimensão de eterno. Nós ofendemos um ser que é eterno. Nós ofendemos um ser que é infinito. E quantas vezes nós repetimos o ato de Adão e de Eva lá no paraíso, porque questionamos e duvidamos. Porque o pecado foi ter comido um fruto. O pecado foi ter tido a vontade de comer aquele fruto. O comer o fruto foi apenas a concretização do pecado que já tinha estado no coração. Eu duvidei, porque Deus disse que no dia que eu comer daquele fruto, eu morrerei. Olha que coisa rica está no original, viu? No hebraico. E morrendo, morrerão. No original está assim. No dia que comer, e morrendo, morrerão. Ou seja, morrendo espiritualmente, agora vocês morrerão fisicamente. Mas na tradução, para não ficar uma coisa, aí bota assim, no dia que certamente morrerás. Sim, mas nós já morremos. Eu não vou morrer no futuro, eu já morri. Na hora que eu pequei contra Deus em Adão, eu já morri. E aí o versículo 23 desse texto, ele vai dizer, porque o salário, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós estávamos destituídos dessa glória. Nós estávamos em apuros. Imagine você ter como seu maior inimigo o Deus que é eterno, que é soberano. É por isso que tem um versículo lá que diz assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Horrenda coisa. E qual era a nossa condição? Por que há necessidade de todo o poder para enviar alguém?
Por que não é uma coisa simples de dizer assim, vá lá e faça? Por quê? Aí vem uma outra questão que nós precisamos ter de forma bem clara na nossa mente. Antes de conhecer a Cristo, nós não estávamos doentes. Nós não estávamos enfermos. Nós não estávamos capengando. Nós estávamos mortos. Essa era a nossa condição. Tivemos a oportunidade de ouvir aqui desse púlpito, do irmão de Jussara, quando ele pregou aqui, e ele utilizou a expressão estado de putrefação. Não é somente morto não, nós estamos podres mesmo, acabados. Esse é o nosso estado, era o nosso estado. Efésios 2, versículo 1. Vós estávamos mortos em suas transgressões e pecados. Pode um morto levantar da sua sepultura? Pode um morto, pela sua própria vontade, tomar iniciativa e dizer, eu vou levantar dessa sepultura agora e eu vou caminhar? Ezequiel, o que tu vês? Um vale de ossos secos. Por acaso pode esses ossos reviver? Pode, Fernando, no cemitério os ossos reviver? Pode Arno, pode Raquel, pode Jussara, pode Linda, os ossos reviver? Para mim não. Mas a resposta foi, tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Então vai lá e prega. Fala. Fala esses ossos. Fala esses ossos. Profetiza. E de repente o Espírito entra e começa-se a ter um movimento e ligamentos, ossos, juntas, carne, músculo, e ele vai dizer, isso é a casa de Israel. Estão mortos, mas eu os trarei de volta à vida. E eu os ensinarei, e lhes darei um novo coração, e os ensinarei, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E isso acontece com cada um de nós também. Estávamos mortos em pecados, em delitos, e Ele nos deu vida. E aí mais adiante, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não é das obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras da mão de Deus, para praticarmos boas obras, que de antemão Ele preparou para que nela nós viéssemos a andar. Cada conversão, cada um que levanta a mão, cada um que vem à frente, cada um que toma a decisão, cada um que olha, enxerga e vê a Jesus Cristo, é um milagre que aconteceu. Por isso é necessário que alguém que tem todo o poder no céu e na terra envie. Eu não vou no meu próprio nome, ele não vai no próprio nome dele, ninguém vai no próprio nome. Nós estamos indo pregar, apresentar o evangelho de arrependimento, no poder daquele que tem todo o poder e toda autoridade. Todo o poder e toda autoridade. É nesse poder. E aí, de uma forma miraculosa, de uma forma extraordinária, de uma forma que não tem explicação, volte ao dia que você se converteu. Eu fiz um exercício intelectual. Não, de repente eu fui tomado por algo que fez com que eu enxergasse e dizer assim, olha, é isso. Eu não tenho outra alternativa, minha alternativa é essa. Eu quero esse Jesus, é Ele que eu quero. É Ele que eu quero. Isaías 53, versículo 1. Vai dizer assim, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quantas vezes nós pregamos, falamos, e parece que a gente está realmente falando ao vento? Quantas vezes
Arno já esteve à frente da Convenção Batista. Quantas vezes já teve ter tido igrejas que parece que nada ia acontecer e nada acontecia mesmo. E de repente sopra um vento e aquele trabalho agora floresce, cresce e vai. O Espírito sopra aonde quer, como quer e onde quer. Todas essas verdades, elas nos fortalecem. Porque nós não estamos indo pregar um evangelho que é nosso, nós estamos indo pregar um evangelho que é dele. E a boa nova da salvação, ela é clara. Estamos em inimizade com Deus se não estivermos em Cristo Jesus. É necessário o poder de Deus para abrir os nossos olhos, para que nós venhamos a enxergar, para abrir os nossos ouvidos, para que nós venhamos a ouvir, para trazer o discernimento, o entendimento de que Jesus é o Filho de Deus. E não somente o Filho de Deus, mas o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. E ele estava ali reconciliando o mundo com ele mesmo. A iniciativa da salvação não é de nós que vamos procurar ele, é ele que veio nos procurar. Foi ele que veio nos procurar. A mesma iniciativa de quando lá no Jardim do Éden, Adão pecou juntamente com Eva, e quando eles ouvem o caminhar de Deus pelo jardim, eu queria que você se colocasse agora no lugar de Adão, porque Adão é nosso representante. Se coloque aí no lugar de Adão. Todos nós temos como representante Adão. E aí de repente você ouve agora o caminhar de Deus pelo jardim. E aí você se esconde atrás de um arbusto. E aí Deus olha e diz assim: Adão, onde tu estás? Deus não sabia onde Adão estava? A pergunta é: aonde você está? O que foi que aconteceu? Por que você está escondido? Eu estou lhe vendo. Não existe lugar aonde eu possa me esconder da face do Senhor. Ninguém se escandalize não, viu? Mas até no inferno Deus está. Você não vai gozar da presença, usufruir do bem-estar, mas Deus tem controle de tudo. Adão, onde tu estás? Ouça agora Deus perguntando a cada um de vocês: fulano, ciclano, aonde você está? E a resposta ali naquela hora foi: Senhor, como eu estava nu, eu vi que tu te aproximavas, aí eu tive vergonha e me escondi. Adão, quem te disse que você estava nu? Esses dias todos você estava nu e não teve problema nenhum. O problema é a nudez. Por acaso você desobedeceu a minha ordem, Adão? Qual seria a atitude ali que você deveria ter tomado naquela hora? Desobedeci, Senhor. Eu te traí. Eu perdi tudo o que eu tinha de mais precioso, que era a sua confiança. Se coloque no lugar de Adão. Mas a resposta não foi essa. A mulher que tu me deste, Senhor. Foi tu que me deu essa mulher, Senhor. E eu me deixei levar por essa mulher. Deus agora olha para a mulher. O que você fez? Ela poderia dizer: Senhor, olha, a gente estava usufruindo do bem, do melhor, da tua presença. O Senhor tinha dito que no dia que a gente comesse realmente desse fruto, aí ia acontecer isso aí, mas me perdoe, Senhor, eu duvidei. Eu duvidei.
Ela também não faz isso. Nem você faria. A serpente, Senhor. A serpente. O único que não contesta nada é a serpente. Não, é firme mesmo. É o único que não contesta, é o próprio Satanás. Porque Satanás, ele conhece Deus. Ele já esteve numa condição de privilégio que nem eu nem você tivemos, de estar lá diretamente com Deus. Não se escandalize também não, viu? Mas o diabo é o diabo de Deus. Ele não é maior do que Deus. Ele não é nem igual a Deus. E eu não posso nem dizer que ele é um pouquinho, não. Não existe comparação. Tanto é que a batalha final não é uma batalha de espada, não. É uma batalha no VAR. Ele vai ter que ir. Ide malditos. Vai ter que ir. Agora imagine aquele casal sendo conduzido por um anjo para fora do jardim, e o anjo com uma espada flamejante. O quanto aquele casal não deve ter chorado, não porque estava saindo do paraíso, mas porque estava saindo da presença de Deus. Olhou para trás, certamente. O anjo deve ter dito até logo, vaza, né? Acabou. E isso vai ser reconstruído, restaurado na pessoa de Jesus Cristo, que vence Satanás, morre na cruz, no nosso lugar, para que nós possamos ter vida. E aí agora restaura todas as coisas. Precisamos ter em mente que tudo gira em torno da criação, da queda, da redenção e da restauração. Jesus está restaurando todas as coisas e Ele está construindo o nosso acesso para o Éden celestial, onde nós poderemos agora viver sem mais ter que acusar um ou outro, porque fomos resgatados, porque nos arrependemos dos nossos pecados. Confessamos os nossos pecados, não acusamos mais o outro. Não, eu pequei porque realmente a minha natureza é pecaminosa. E eu ainda peco porque nossa natureza ainda continua pecaminosa. E cada um de vocês também deve ter esse entendimento de que somos miseráveis pecadores. Ninguém queira tomar o título de maior dos pecadores, porque Paulo já tomou para ele. Né? Eu que sou o pior dos pecadores. Quanto mais próximo de Deus, maior convicção de pecado e de incapacidade nós devemos ter. Quanto mais distante de Deus, menos valor à cruz nós damos. Chorar pelos nossos pecados, confessar os nossos pecados, entender que nós precisamos de um compromisso firme com o nosso Senhor. Que a mensagem que é pregada não é uma mensagem de algo banal. É a única religião, é o único grupo que professa que um Deus se torna homem para salvar homens. Porque todas as outras religiões professam vários deuses, mas os homens se sacrificando para satisfazer o desejo desses deuses. Eu não sei como é, digamos assim, a sua necessidade, o seu entendimento, a sua compreensão com cada momento que você está vivendo. Mas eu posso dizer que naquele momento, aqueles homens estavam vivendo o pior momento da vida deles.
3 anos onde eles abandonaram tudo. 3 anos onde eles deixaram tudo que eles tinham para seguir um homem que se acreditava ser o Messias. Homens que estavam habituados a ler o Pentateuco, a conhecer a palavra do Antigo Testamento, mas não conseguiram enxergar que o Messias tinha que padecer, tinha que morrer para depois ressuscitar. Olha os discípulos no caminho de Emaús, os olhos cheios de lágrima. E Jesus se aproxima deles. E ele pergunta: para onde vocês estão indo? Para lá. O que foi que aconteceu? Ah, tu não viu não? Tu está vindo de onde, rapaz? Teve aí o nosso mestre, a gente estava seguindo e de repente o cara morreu lá na cruz. Foi crucificado. E Jesus só ouve pacientemente. E de repente os olhos são abertos, as lágrimas são enxutas. E aqueles homens saem correndo para voltar agora, para dizer: olha, estávamos lá, nós vimos, é verdade. É verdade. Estávamos lá, nós vimos. Aqueles homens estavam vivendo um tormento muito grande. 3 anos seguindo aquele Messias, de repente, o Messias morre. E agora? O que será da nossa vida? O que é que vai ser? Agora, com o problema que eu estou atravessando, a dificuldade que eu estou passando, as crises que eu estou enfrentando, eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tudo é passageiro. Tudo vai passar. Só não as palavras do nosso Deus. Temos algum visitante aqui hoje? Que ainda não faça parte dessa comunidade, dessa família? Parece que não. É visitante? Boa, tudo bom? Como é que vai? Já professam a fé em Cristo? Maravilha. A melhor decisão que vocês tomaram na vida de vocês. Sejam bem-vindos aqui. Isso é a família de Deus. Eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vá, prega o evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, proclamando arrependimento, porque boa nova só é boa nova quando a gente tem noção de que a coisa não está boa. Só pode ser boa nova se eu chego para você e digo assim: olha, sua situação é a pior possível, mas eu tenho uma coisa boa para te dizer. Aquele que diz que tem todo o poder no céu e na terra, está sentado à direita do Pai. E Ele mandou que eu viesse te proclamar essa palavra. Você precisa se reconciliar com Deus. Não é porque você está passando por problema financeiro, dificuldade do casamento, não. Isso é o mínimo. É porque você cometeu uma ofensa grande contra Deus. Arrependa-se da sua orgulho, da sua vaidade, da sua jactância, da sua falta de temor, de ser um escarnecedor, de procurar os seus benefícios próprios. Viva uma vida para você, viva uma vida para Ele. Viva uma vida para Ele. Que Deus possa abençoar a sua palavra em cada coração e fazer com que ela se multiplique, para que nós possamos sair daqui do Evangelho, fazendo discípulos, não nosso, mas dele, para a honra e glória do seu próprio nome. Amém.